Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Como entender na Escritura esses vários Jesus diferentes? Simplesmente, cara, lá, em 1700, Martinho Lutero se revolta contra a igreja e funda sua igreja. A sua igreja veio com 16 séculos de atraso, já tinha uma igreja fundada, confiada aos sucessores dos apóstolos. Aqui, em Gálatas 1:6, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que não há dois evangelhos, ou muito mais, diversos evangelhos. É um só evangelho. Olha só que interessante, ó. Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça, ó, de Cristo para um evangelho diferente, ó. Olha só. De fato, não há dois evangelhos. O que? De fato, não há dois evangelhos. Do que? Diferente, diversos. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só que interessante. Vão surgir pessoas que vão anunciar tão depressamente outro evangelho diferente. Não há dois evangelhos. É um evangelho só. Onde? Sob ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, 19. Aqui, ó o 7, de fato. O 8. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo abaixo do céu, vos anuncie o evangelho diferente do que você anunciado, que ele seja anatema. Agora você cata aqui em 2 Coríntios 11. Quem vai anunciar esse evangelho diferente? Tão depressa. Aqui, ó. 2 Coríntios 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da sinceridade para com Cristo, ó. Porque, o 4, que quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Interessante. Diferente do que haveis recebido. Oi! Voltando aqui, deu um pause aqui com o rapaz chamou aqui. É só começar a pregar, anunciar, começa a chamar barulho na rua, etc. Olha só, voltando ao pensamento, a reflexão. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Quem são essas pessoas que vão tão depressamente, em Gálatas 1:6, pregar outro evangelho diferente? Quem? João 2. 1 João 2, um versículo só. Olha só que interessante. Do 7 em diante, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus, ó. Cristo que se encarnou, quem assim proclama é o sedutor, o anticristo, ó. Que interessante. Esses vários Jesus diferentes, essas igrejas vindas de homens, não proclamam Jesus. Não proclama o verdadeiro evangelho. Não proclama a verdadeira doutrina que os apóstolos ensinou, os apóstolos 2:42. Observar ele na doutrina dos apóstolos. Não proclama esse evangelho sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. É outro evangelho. Diferente, que não proclama Jesus Cristo. Inspiração da serpente, ela em 2 Coríntios 11:3. Que interessante. Ao 8. Cautelai-vos, para que não pecais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Fruto do nosso trabalho, que é da pregação oral dos apóstolos, do ensinamento dos apóstolos. Todos aqueles que caminham sem rumo, não permanecem na doutrina. Se aparta, vai fundar a igreja, ele segue esses pastores, se aparta da doutrina de Cristo. Não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebeis em vossa casa, nem os saudais.
Porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Olha só que interessante. Aí você vê esses pastores pregando lá na rua, na praça. Não é essa doutrina. É outra doutrina diferente. É outro Jesus diferente. Por inspiração do outro Espírito. Tanto que o texto diz, não é Espírito Santo, é outro Espírito. Espírito de divisão, espírito de vários Jesus diferentes. Evangelho diverso. Doutrinas diversas. Pastores que se auto-ujam apóstolo. Pastores que se ujam bispo. E segue esse fundamento de homens. Pregando, proclamando Jesus diferente. Jesus está na minha igreja. A salvação está na minha igreja. Essa igreja aí que Cristo fundou, essa igreja católica aí, que tem mais de 2000 anos, é uma igreja falsa. Se corrompeu com o passar do tempo. Ela se corrompeu. Veio a reforma protestante, é a solução. Deus usou Martinho Lutero para voltar à origem, base bíblica. Como você vai voltar para a origem que você se apartou do magistério? É outro Jesus diferente. Tanto que o apóstolo Paulo deixa bem claro, manter a integridade para nós não ter caminhado em vão. 1 Coríntios. Quem é Paulo? Se converteu para essa igreja. Quem é Paulo? Perseguia essa igreja. Quem é Paulo? Devastava essa igreja. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, ó. 1 e 2, ó. O 1 Coríntios 11, 1 e 2 também. Seja mesmo imitador, como eu sou imitador de Cristo. Ali todo mundo em Coríntios imitava quem? A fé do apóstolo Paulo. Se imitava a fé do apóstolo Paulo, então imitava a pregação e a integridade que ele anunciou e proclamou. Que interessante. Aqui, ó, 15, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firme, porque ele sereis salvo, se conservardes como vos lo preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Engraçado, o apóstolo Paulo, quando ele se converte ali em Atos Apóstolos 9 ali, ele não vai fundar outra igreja. Tanto que ele é reconhecido pelo membro da igreja Ananias, batiza ele com a posição das mãos. É assim que ele é batizado, ele recupera suas forças e vai proclamar e defender a igreja que ele perseguia, a igreja que ele devastava, pregando um só evangelho. O evangelho que Pedro pregava é que o apóstolo Paulo estava pregando. O evangelho que Tiago pregou ali e foi batizado é o evangelho que Paulo está pregando. O evangelho que o eunuco ali pediu para ter interpretação do membro da igreja, Filipe, é o mesmo evangelho, é o mesmo espírito. Por quê? Para não ter essa divisão. Quando desce a linha dos Apóstolos 2, o Espírito Santo, tem pessoas de várias nações, partos, metas, lemitas, Mesopotâmia, judeus, cretés e árabes, entendiam com a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter divisão. Para ter uma só igreja, um só corpo místico, e essas pessoas, Mesopotâmia, os presébitos, os judeus, os cretés que entendiam sua própria língua materna, para ser membro de um corpo místico, uma só igreja mística. Não pessoas que vão fundar a igreja, cada um tá um corpo. Que só tem um corpo. Uma só esposa. Não são igrejas com vários corpos, uma cabeça, não. É um só corpo. Os protestantes, eles fundaram sua igreja, eles estão amputados da cabeça e do corpo. Cada cabeça, a Universal tem uma cabeça. A Assembleia tem outra cabeça. O Adventista tem uma cabeça. A Triangular tem uma cabeça. Os Mormons tem uma cabeça. A Mundial tem uma cabeça. A Plenitude tem uma cabeça. A Paz e Vida tem uma cabeça. A Internacional da Graça tem uma cabeça. Só um corpo? Tudo unido nessa cabeça? Não tem sentido. Então, é manter a integridade. Se saiu fora, tá aí muitos cristãos aí, muitos sedutores aí afora. Anticristo. Falsos profetas. Em João fala aqui, ó. João 1, ó. João 2, João 1, 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis que já muito anticristo. Por isso conhecemos
que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse saído do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso você dá para que você conheça que nem todos são dos nossos, ó. O protestantismo surgiu da onde? Martinho Lutero, franciscano, augustiniano, saiu da onde? Da Igreja Católica. Era membro desse corpo místico, dessa igreja mística, ordenado pelos padres, pelos frei, com a posição das mãos, que vem da tradição, sucessores dos apóstolos, ele se apartou e foi fundar a sua igreja. Uniu força com João Calvino e por aí tem essas centenas de igrejas. Interessante. Saiu de nós. Então, o foco do anticristo é isso, pregar outro Jesus diferente. Tanto que lá em 2 Coríntios 11:3, por inspiração da serpente, como induziu Eva, como seduziu Eva, com sua astúcia, com sua malícia, com sua pregação totalmente distorcida. Tanto que o Jesus ali, está ali no deserto, o Espírito Santo conduz ele ali no deserto, Mateus 4, do 1 em diante. Quem está pregando para Jesus Cristo? Satanás. E que isso rebate ele com o quê? Com a palavra. Também está escrito. Com esse estudo que a gente faz apologética. Vamos defender a igreja contra esses vários Jesus diferentes. Com esses evangelhos diversos. Por que as pessoas aceitam de bom agrado esse evangelho? Porque é um evangelho fácil. É um evangelho de prosperidade. É um evangelho de cargo. É um evangelho de título. Onde você vê aí esse mundo gospel aí, ó? A maioria dos cantores gospel são tudo rico, cara. Infelizmente. Agora vê a maioria dos cantores católicos. Vê o patrocínio do mundo gospel nessa rede social e vê o patrocínio das músicas católicas. Qual tem mais respaldo e mais plenitude? Você tá entendendo, né? Que eu tô falando pra você. Simples. Porque a música católica, ela não vai cantar em qualquer lugar. Que é música consagrada, música via sacra. E a Igreja Católica, ela tem uma integridade de preservar as suas músicas. Não tá como essas músicas imundonas aí das mídias aí. Não, diferente. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Já conhecemos quem são esses anticristos, segundo Coríntios 4. Aquele que fundou a igreja se apartou do magistério. Glória a Deus, aleluia.